E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é agrônomo, perito ambiental e gestor empresarial. E nós vamos falar de um tema que a gente não vê, é um tema interessante, que é a contaminação da água. Guido, essa situação é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo hoje. O Brasil é um dos maiores utilizadores de herbicida, de veneno do mundo, e tudo que se faz aqui joga veneno. E esse veneno desce para dentro do solo e vai atingir o lençol freático, vai atingir um ribeirão, e aí essa água do ribeirão volta para a gente beber. E como é que fica? Antônio, a situação é muito difícil porque as empresas de saneamento ou de tratamento de água, elas se comprometem a diminuir ou acabar com organismos vivos nocivos à saúde humana. Mas vem sempre a pergunta, a quantidade de agroquímicos jogados no campo, e uma boa parte desse agroquímico, ele infiltra no lençol freático ou simplesmente vai direto para os rios. Esses rios que as empresas captam essa água e vão para as estações de tratamento e depois para as torneiras. A cada dia aparecem uma infinidade de substâncias e a maioria delas extremamente tóxicas aos seres humanos. Até que ponto esta água que chega na nossa torneira, ela é de boa qualidade? Nós sabemos que, na maioria das vezes, elas estão livres de micro-organismos nocivos. Mas e essas substâncias químicas que estão aí na nossa agricultura? Nanopartículas, né? Exatamente. São as pequenininhas que a gente não consegue ver, e cada vez mais o uso de herbicida, de agrotóxicos nas lavouras comerciais é muito grande, né, Guido? E tem uma poluição indireta também, né? Quer dizer, indireta entre aspas, a poluição atmosférica, né? Causada pelos veículos. Que essa também, queira ou não, ela vai entrando, né? Exatamente. Nós temos a poluição do solo, das águas e a poluição do ar. E o ser humano está no meio de tudo isso. Como é que nós vamos contornar essa situação? A cada dia aparecem pragas e doenças mais resistentes. É verdade, é verdade. Ô Guido, e agora saiu um estudo aí, que até nós já falamos aqui no programa, um estudo comprovando que os bovinos que emitem o gás metano, que agora descobriram que o pasto é um grande ajudador da atmosfera, ou seja, o pasto retém esse metano, não deixando ele subir, não deixando ele prejudicar. E o metano é muito pior que o CO2. Agora, nós temos um outro agravante que são os carros, né, Guido? E ainda mais agora, numa época do ano dessa, que basicamente não chove, tempo seco, vira um problema sério para a população, né? Nós temos aí um dos maiores rebanhos do mundo, né? Acima de 200 milhões de cabeças. O gás metano é o fruto do processo de fermentação no aparelho digestivo de um ruminante e que é exalado pelas narinas e é um gás muito mais tóxico para o efeito estufa do que realmente o próprio CO2. E nós, hoje já existem estudos em que nós podemos controlar essas bactérias no rumen deste gado para diminuir esta quantidade de gás metano. É verdade. Mas existem outras substâncias químicas no ar que nós estamos respirando que são extremamente tóxicas para o ser humano. E tudo isso está misturado, né? Então hoje uma série de doenças são provenientes dessas novas moléculas que foram criadas, que estão sendo jogadas na natureza e o ser humano está padecendo por conta disso. Quer dizer, basicamente uma boa parte dos alimentos que nós consumimos, a água que nós bebemos e o ar que respiramos. Quer dizer, parece que não tem para onde fugir. Pelo menos em relação ao ar, nós poderíamos estar usando o etanol, né, Guido? Poderia ter um incentivo maior na produção de etanol, que ele polui muito menos, ou seja, em torno de 70%, 80% menos. Nós estamos agora num momento muito interessante no mundo em que nós estamos forçados a trocar a nossa matriz energética.
e sair dos combustíveis fósseis e olhar outras alternativas de energia, como a energia eólica, a energia solar. E é isso que nós precisamos fazer para melhorar a saúde do ser humano. Agora, em relação à água, Guido, parece que é um problema meio irreversível, né, Guido? Porque nós temos que produzir alimento. A quantidade de pragas e doenças que estão instaladas nessas lavouras são muito grandes. Portanto, Guido, parece que não tem muita saída não, né? Saídas existem, nós estamos agora voltando para um alimento saudável, ou seja, um alimento orgânico, procurando melhorar essa atmosfera onde nós vivemos, porque existem países, exemplo China, que a poluição do ar é tão grande que a quantidade de chineses que morrem, que isso não é divulgado, porque não há interesse do governo chinês. E também existe um excesso de população e não há interesse do governo, mas eles estão morrendo por conta desta poluição atmosférica e a poluição alimentar, a poluição das águas na China, mas no Brasil é praticamente a mesma coisa, né? Ô Guido, falta muito interesse político, né, Guido? Coisa que ninguém parece que está olhando para isso, né? A grande importância é o capital. É o lucro de uma maneira desmedida, e mesmo que o ser humano sofra. Infelizmente. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vamos devagarzinho cutucando, quem sabe uma hora a coisa acontece. Queira Deus. Tomara. Um abraço, Guido. E o agronegócio chegou ao fim. Se você deseja mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br e eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Manejar o silêncio é mais fácil que manejar a palavra. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.